Êxodo. Shemot. Capítulo 37. Depois Bezalel fez a arca de madeira de acácia. Ela tinha 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura, e 1 côvado e meio de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro em volta dela. Depois fez para ela 4 argolas de ouro fundido, para que ficassem acima dos 4 pés, 2 argolas num lado e 2 argolas no outro lado dela. A seguir, fez varais de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Então introduziu os varais nas argolas nos lados da arca, para que a arca pudesse ser carregada. Ele fez a tampa de ouro puro. Ela tinha 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. E fez 2 querubins de ouro batido a martelo em ambas as extremidades da tampa. Um querubim ficava numa extremidade, e o outro querubim ficava na outra extremidade. Fez os querubins em ambas as extremidades da tampa. Os 2 querubins estendiam as asas para cima, cobrindo a tampa com as asas. Ficavam um de frente para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Então ele fez a mesa de madeira de acácia. Ela tinha 2 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1 côvado e meio de altura. Ele a revestiu de ouro puro e fez uma moldura de ouro ao redor dela. A seguir, fez ao redor da mesa uma borda da largura da mão e fez uma moldura de ouro ao redor da borda. Além disso, fez para ela 4 argolas de ouro fundido e colocou as argolas nos 4 cantos, onde estavam fixados os 4 pés. As argolas ficavam perto da borda, e por elas passariam os varais usados para carregar a mesa. Então ele fez os varais que serviriam para carregar a mesa. Eles foram feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro. Depois fez de ouro puro os utensílios que ficavam na mesa: os pratos, as taças, e as tigelas e jarras com as quais se derramariam ofertas de bebida. Em seguida fez o candelabro de ouro puro, fez o candelabro de ouro batido a martelo. A base, a haste, os cálices, os botões e as flores formavam uma só peça. Da haste saíam 6 braços. 3 braços de um lado e 3 braços do outro lado. Em cada braço, de um lado, havia 3 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores, e em cada braço, do outro lado, havia 3 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores. Assim foram feitos os 6 braços que saíam da haste do candelabro. E na haste do candelabro havia 4 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores. Havia um botão debaixo do primeiro par de braços que saíam da haste, um botão debaixo do segundo par de braços, e um botão debaixo do último par de braços. Assim se fez com os 6 braços que saíam da haste do candelabro. Os botões, os braços e todo o candelabro foram feitos para ser uma só peça de ouro puro, batido a martelo. E ele fez de ouro puro suas 7 lâmpadas, seus apagadores e seus cinzeiros. Usou um talento de ouro puro para fazer o candelabro e todos os seus utensílios. Então fez o altar do incenso com madeira de acácia. O altar era quadrado, de 1 côvado de comprimento e 1 côvado de largura, e tinha 2 côvados de altura. Seus chifres formavam uma só peça com ele. Ele o revestiu de ouro puro, a parte superior, todas as laterais e os chifres, e fez uma moldura de ouro ao redor dele. Fez para ele 2 argolas de ouro abaixo da moldura, em 2 lados opostos, para passarem por elas os varais usados para carregá-lo. Depois fez os varais de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Também fez o óleo sagrado de unção e o incenso puro perfumado, que foram preparados com habilidade. Êxodo. Shemot. Capítulo 38. Ele fez com madeira de acácia o altar da oferta queimada. Era quadrado, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, e tinha 3 côvados de altura. Então fez chifres nos 4 cantos do altar. Os chifres formavam uma só peça com o altar. A seguir, ele o revestiu de cobre. E ele fez todos os utensílios do altar, os recipientes, as pás, as tigelas, os garfos e os braseiros. Fez de cobre todos os seus utensílios. Fez também uma grade para o altar, uma rede de cobre, abaixo da sua borda, à meia altura do altar. Fundiu 4 argolas e as fixou nos 4 cantos, perto da grade de cobre, para passar os varais por elas. Depois fez varais de madeira de acácia e os revestiu de cobre. Introduziu os varais nas argolas, nos lados do altar, para que este pudesse ser carregado. Ele fez o altar oco, de tábuas. Fez então a bacia de cobre com suporte de cobre, usando os espelhos das mulheres que haviam sido organizadas para servir à entrada da tenda de reunião. Depois ele fez o pátio. Para o lado sul do pátio, voltado para o sul, fez o cortinado de linho fino retorcido,
com 100 côvados de extensão. Suas 20 colunas e as 20 bases com encaixe eram de cobre, e os ganchos das colunas e suas peças de conexão eram de prata. O lado norte também tinha 100 côvados de cortinado. Suas 20 colunas e as 20 bases com encaixe eram de cobre. Os ganchos das colunas e suas peças de conexão eram de prata. Mas o lado oeste tinha 50 côvados de cortinado. Tinha 10 colunas e 10 bases com encaixe. Os ganchos das colunas e suas peças de conexão eram de prata. A largura do lado leste, o lado do nascente, era de 50 côvados. De um lado da entrada havia um cortinado de 15 côvados, com 3 colunas e 3 bases com encaixe, e do outro lado da entrada do pátio também havia 15 côvados de cortinado, com 3 colunas e 3 bases com encaixe. Todos os cortinados em volta do pátio eram de linho fino retorcido. As bases com encaixe para as colunas eram de cobre, os ganchos e as peças de conexão das colunas eram de prata, e o topo das colunas era revestido de prata. Todas as colunas do pátio tinham peças de conexão de prata. A cortina da entrada do pátio era tecida com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Tinha 20 côvados de extensão e 5 côvados de altura, a mesma altura dos cortinados do pátio. Suas 4 colunas e as 4 bases com encaixe eram feitas de cobre. Os ganchos e as peças de conexão eram de prata, e o topo das colunas era revestido de prata. Todas as estacas de fixação do tabernáculo e ao redor do pátio eram de cobre. Esta é a relação dos materiais usados no tabernáculo, o tabernáculo do testemunho. A relação foi feita às ordens de Macha, uma responsabilidade confiada aos levitas sob a direção de Tamar, filho de Arão, o sacerdote. Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Alda, fez tudo o que Iau havia ordenado a Macha. Com ele estava Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão, desenhista e bordador em linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino. Todo o ouro usado na obra do lugar puro foi o total do ouro apresentado na oferta movida. 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar puro. E a prata trazida pelos registrados da Assembleia foi de 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar puro. O meio ciclo recebido de cada um dos registrados foi meio ciclo segundo o ciclo padrão do lugar puro. Um total de 603.550 homens de 20 anos de idade para cima foi registrado. Na fundição das bases com encaixe do lugar puro e das bases com encaixe da cortina foram usados 100 talentos para 100 bases com encaixe, ou seja, 1 talento para cada base com encaixe. Com os 1.775 ciclos, ele fez ganchos para as colunas, revestiu o topo das colunas e as ligou entre si. O cobre da oferta foi de 70 talentos e 2.400 ciclos. Com esse cobre ele fez as bases com encaixe da entrada da tenda de reunião, o altar de cobre, a grade de cobre do altar, todos os utensílios do altar, as bases com encaixe ao redor do pátio, as bases com encaixe da entrada do pátio, todas as estacas de fixação do tabernáculo e todas as estacas de fixação ao redor do pátio.